Assassínio. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Qual mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Crueldade. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela sempre resulta de uma natureza má. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além daquelas da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no gérmen da flor, que ainda não desabrochou. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem,
Só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Duelo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos.